Muitas pessoas oram, mas não escutam, buscam respostas e recebem silêncio. Você já se sentiu assim? Como se suas palavras subissem, mas ninguém respondesse do outro lado. Talvez você ache que é culpa sua. Talvez pense que Deus se calou para sempre. Mas, e se o silêncio não for ausência? E se for um chamado? Existe algo escondido, sutil, espiritual, que bloqueia a conexão com o céu. E a maioria dos cristãos passa a vida sem perceber o que é. Neste vídeo, vamos expor o que ninguém te explicou. O motivo oculto que impede você de ouvir a voz de Deus quando ora. Mas não vamos só revelar a causa. Vamos te conduzir a um caminho de restauração. Prepare-se para enxergar com os olhos da alma, porque Deus ainda fala, mas talvez você tenha esquecido como escutar. Há momentos em que o céu parece emudecer, a alma clama, mas só encontra eco no próprio vazio. Muitos vivem esse silêncio como uma punição, quando na verdade ele é um convite. Um chamado sutil, quase imperceptível, para voltar ao lugar secreto, onde a intimidade com Deus era viva, ardente, constante. Não é que Deus se afastou, é que o coração se distraiu. Quando uma relação perde sua proximidade, os gestos se tornam automáticos e o afeto esfria. O mesmo ocorre com o espiritual. Muitos oram, mas já não escutam. Leem a palavra, mas sem fome. Estão presentes no culto, mas ausentes na adoração. A ausência de comunhão íntima com Deus rouba a sensibilidade da alma. E então a voz de Deus não some, apenas se torna imperceptível ao coração que já não o deseja como antes. Um exemplo bíblico vívido é o de Sansão. Ungido desde o ventre, separava-se como nazireu, mas ao longo do tempo foi perdendo sua conexão com o Senhor. Até que um dia, não sabia que o Senhor já se havia retirado dele. Juízes 16, 20. Terrível é viver como se tudo estivesse normal, quando na verdade o Espírito já silenciou. O silêncio de Deus muitas vezes revela o barulho do nosso próprio afastamento. Talvez o leitor reconheça isso em si. Orações mecânicas, dias inteiros sem uma palavra de Deus, decisões tomadas sem direção. O silêncio não é sempre julgamento, às vezes é misericórdia. Deus silencia para despertar saudade. Como o pai do filho pródigo, ele espera que o vazio do coração traga de volta o desejo pela casa. A ausência de comunhão é como uma lâmpada sem óleo. Foi feita para brilhar, mas já não tem o que a sustente. É nesse ponto que muitos se perguntam: por que Deus não fala mais comigo? A resposta pode estar no distanciamento do altar, na falta de tempo na presença dele, na ausência de rendição. Como restaurar essa comunhão? Com lágrimas sinceras, com tempo de qualidade a sós com ele, com o abandono do ativismo religioso e o retorno à intimidade. Deus não deseja performance espiritual, ele deseja relacionamento. Não basta fazer por ele, é preciso estar com ele. Quando Deus silencia, é sinal de que ele quer ser buscado com profundidade. É nesse deserto da ausência que o clamor sincero nasce. E, ao contrário do que muitos pensam, Deus não resiste a um coração quebrantado. Ele não está longe, apenas está chamando para mais perto. E talvez seja justamente nesse ponto que entra um auxílio indispensável, silencioso, mas poderoso. Alguém que habita dentro do crente e cuja missão é justamente restaurar a comunhão perdida. O Espírito Santo não grita, ele sussurra, não invade, ele aguarda ser recebido. Em um mundo barulhento onde a alma é distraída a cada segundo, poucos ainda conseguem ouvir sua doce voz. Mas é ele, e somente ele, quem restaura a ponte entre o coração humano e o trono divino. Onde o Espírito habita com liberdade, a voz de Deus se torna clara como um rio que flui. A presença do Espírito Santo é como azeite sobre a lâmpada, faz a chama da fé arder novamente. Muitos perguntam por que não escutam mais a Deus, mas não percebem que têm ignorado o Consolador. Sem ele, as Escrituras se tornam letras mortas.
A oração, um monólogo seco. O culto, uma formalidade fria. Mas com ele, tudo ganha vida. Ele traduz o céu ao coração. Adoração não é apenas música, é entrega. É quando a alma se despe de si mesma para reconhecer a majestade de Deus. É nesse ambiente que o Espírito Santo se move com liberdade. A Bíblia diz que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. João 4:23. O verbo é claro. Ele procura. Isso significa que nem todos que cantam estão adorando, mas quem adora com o coração encontra. Já percebeu como certos louvores tocam você de forma inexplicável? Como se o céu se abrisse por um instante e Deus sussurrasse: "Eu estou aqui." Esse é o Espírito agindo. Ele se move no ambiente da adoração sincera, quebrantada, sem máscaras. É ali que ele ministra cura, consolo, direção, e a voz de Deus volta a ecoar com força dentro do peito. A presença do Espírito Santo também nos ensina a silenciar por dentro. Não apenas parar de falar, mas calar a ansiedade, os medos, os ruídos emocionais. É nesse silêncio interior que ele nos revela aquilo que os ouvidos naturais não captam. Por isso, é preciso mais do que orar. É preciso ouvir. Mais do que pedir, é preciso discernir. Infelizmente, muitos tentam ouvir a Deus sem cultivar uma relação com o Espírito. Mas o Espírito é o elo. Ele é quem revela os mistérios do Pai. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2:10. Sem ele, ficamos na superfície. Com ele, mergulhamos no coração de Deus. E mais, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Quando não sabemos orar, quando a alma está quebrada demais para falar, ele ora por nós. A presença dele é um bálsamo que acalma o desespero e realinha os sentidos espirituais. Quem se entrega a ele reencontra o caminho da escuta. Mas, e quando mesmo com a presença do Espírito, ainda não conseguimos ouvir? O que é que continua nos bloqueando por dentro? Você já se sentiu perdido, desconectado de quem realmente é? E sem saber qual o plano de Deus para a sua vida? A verdade é que você não está aqui por acaso. Deus tem um propósito para você, e eu quero te ajudar a descobri-lo. Por isso, criei 3 e-books que vão transformar sua jornada com Deus. Clique no link no comentário fixado e comece sua transformação agora. Muitas vezes não é o céu que está fechado, é o coração. A alma, ferida por dores antigas, cria muros onde antes havia janelas. Traumas não tratados, pecados escondidos, mágoas não perdoadas. Todos esses elementos se tornam como véus espirituais que abafam a voz de Deus. Ele continua falando, mas a alma ferida já não consegue escutar. Um dos maiores bloqueios é o ressentimento. Quando uma pessoa guarda rancor, ainda que justificado, o coração se torna terreno infértil para a voz do Espírito. Jesus foi claro: "Se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai os perdoará." Mateus 6:15. O perdão é uma porta. Trancada, impede a entrada da presença de Deus. Aberta, restaura a comunhão. Outro obstáculo é a culpa. Pessoas afundadas em erros do passado se afastam por vergonha, acreditando que Deus já não quer mais ouvi-las. Mas a verdade é que Ele continua perto, sussurrando: "Ainda te chamo pelo teu nome." A culpa precisa ser tratada com arrependimento, não com fuga. Foi no fundo do poço que Jonas ouviu a Deus novamente. A ansiedade é um veneno silencioso que ensurdece a alma. Quando a mente está acelerada, cheia de "e se?", "por que não?", "até quando?", a voz do Senhor se torna como uma brisa ignorada no meio de um furacão. Por isso, a Escritura diz: "Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus." Salmo 46:10. Sem quietude não há escuta. A idolatria emocional também cala a voz divina. Quando colocamos pessoas, projetos ou até mesmo ministérios acima da presença de Deus, desviamos nossa sintonia. Deus não divide seu trono. Ele fala com clareza,
mas exige prioridade. Quando algo se torna mais importante que a intimidade com Ele, é preciso realinhar o coração. Alguns estão presos em pactos emocionais com o medo. Medo de errar, medo de ser rejeitado, medo de não ser suficiente. Esses pactos criam prisões invisíveis onde a voz de Deus ecoa, mas não penetra. Como Elias, que se escondeu numa caverna com medo de Jezabel, precisamos sair do esconderijo da alma para escutar o sussurro suave de Deus no vento. A rotina espiritual também pode se tornar um obstáculo. Quando o devocional vira checklist e a oração vira tarefa, a comunhão morre. Deus não fala em fórmulas, Ele fala em relacionamento. E relacionamento exige presença, escuta, tempo. Muitos querem direção sem devoção, mas o caminho se revela a quem permanece no altar. E mesmo depois de quebrar essas barreiras, ainda pode ser difícil ouvir. Por isso, é essencial aprender com aqueles que, mesmo em meio ao caos e ao conflito, conseguiram ouvir a voz de Deus com clareza. Moisés não ouviu a Deus no conforto de palácios, mas no meio do deserto. Não foi no aplauso do Egito, mas no silêncio de uma sarça ardente. A vida dele é uma prova viva de que Deus fala no meio do caos, mas é preciso discernimento para escutar. Enquanto o povo murmurava e o deserto pressionava, Moisés subia ao monte. Onde havia conflito, ele buscava comunhão. O segredo de Moisés não era a ausência de problemas, mas a constância da presença. Ele aprendeu a ouvir mesmo quando o povo gritava, mesmo quando seu próprio coração se confundia. Quando o mar se abriu, quando o maná caiu, quando o monte fumegava, em todos os momentos Moisés ouvia, porque estava sempre voltado para o alto. Ele cultivava o hábito de buscar. Há uma cena poderosa em Êxodo 33. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Isso não é um privilégio místico, é fruto de uma jornada de intimidade. Ele não buscava Deus só nas emergências, mas todos os dias. Mesmo quando o povo se rebelava, mesmo quando pecavam com o bezerro de ouro, Moisés corria à tenda da revelação. Quando tudo parecia perdido, Moisés orava: se a tua presença não for comigo, não nos faças subir daqui. Êxodo 33:15. Essa é a oração de quem não se guia por emoções, mas por direção. Em meio a tantas vozes, o clamor do povo, as pressões do cargo, as suas próprias limitações, ele ainda conseguia discernir a voz de Deus. Por quê? Porque escolheu ouvir. Há pessoas que estão em meio ao fogo da luta, a tempestade dos relacionamentos quebrados, a confusão das emoções, e se perguntam: por que Deus não me responde? Mas será que tem subido ao monte? Será que estão separando tempo de qualidade na tenda secreta? Moisés nos ensina que, no meio da guerra, há uma palavra: se houver busca. Mesmo quando errou, como na vez que feriu a rocha em vez de falar, Moisés não perdeu o hábito de retornar à presença. Ele era um homem falho, mas ensinável. E é isso que o tornava sensível à voz de Deus. O céu não exige perfeição, exige disposição. O coração que escuta é aquele que não endurece mesmo quando tropeça. E há um detalhe profundo: Moisés subia ao monte sozinho, mas descia com direção para todos. Quem ouve a Deus em secreto tem autoridade para guiar em público. Muitos querem respostas para suas famílias, suas igrejas, seus filhos, mas ainda não aprenderam a escutar no alto, longe do barulho da multidão. E quando aprendemos a ouvir no conflito, surge um novo desafio: perceber quando a voz de Deus está sendo distorcida. Não do lado de fora, mas dentro de nós. Nem sempre é o inimigo quem distorce a voz de Deus. Às vezes, é a própria alma. Quando as emoções dominam, o discernimento se turva. Medo, orgulho, carência ou culpa, todos podem vestir a voz de Deus com disfarces. É por isso que muitos dizem: Deus me disse, quando na verdade foi o próprio coração. Jeremias 17:9 já alertava: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas.
Uma das distorções mais comuns é confundir desejo com direção. A pessoa quer tanto algo que convence a si mesma de que foi Deus quem falou. Mas Deus não confirma caprichos, Ele confirma propósitos. Foi por isso que Paulo escreveu: examinai tudo, retende o bem. 1 Tessalonicenses 5:21. Nem toda impressão espiritual é revelação divina. Outra distorção sutil é a voz da culpa. Quando alguém vive preso ao passado, com remorsos não tratados, tende a interpretar o silêncio de Deus como rejeição. Mas Deus não fala a partir da condenação. Ele fala a partir da cruz. Romanos 8:1 declara: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A culpa não é sua voz. A voz da ansiedade também distorce. Quando a mente está apressada, atribuímos urgência a coisas que Deus mandou esperar. Queremos respostas instantâneas, mas esquecemos que o tempo de Deus é diferente. Foi no meio da pressa que Saul ofereceu sacrifício indevido e perdeu o reino. 1 Samuel 13. Pressa gera erro. Silêncio gera maturidade. O orgulho espiritual é ainda mais perigoso. Quando alguém se julga mais sensível, mais ungido, mais certo que os outros, fecha os ouvidos para correções. Acha que tudo que sente é Deus falando. Mas até os profetas erraram. Até Pedro foi repreendido por Jesus por discernir mal o plano divino. Mateus 16:23. Quem ouve com humildade, ouve melhor. Distorções internas também surgem quando buscamos respostas em vez de relacionamento. Quem ora só para ser direcionado e não para conhecer a Deus, corre o risco de ouvir apenas o eco do próprio desejo. A voz de Deus não é um serviço de consulta, é fruto de comunhão. Quanto mais profundo o relacionamento, mais clara a voz. A comparação espiritual é outra armadilha. Por que Deus fala com fulano e não comigo? Essa inveja velada cega os ouvidos da alma. Deus fala com cada um de forma única, no tempo certo, do jeito certo. Não somos copiados em série. Somos filhos com histórias distintas. Ouvir Deus começa quando paramos de querer ouvir como o outro ouve. E ainda há uma distorção que poucos percebem: a resistência à verdade. Muitos não escutam Deus porque Ele está dizendo algo que eles não querem ouvir. Como o jovem rico que se entristeceu com a resposta de Jesus, Marcos 10:22, alguns rejeitam a voz divina porque confronta, mas só quem aceita a verdade é transformado por ela. E é exatamente por isso que, para restaurar a escuta espiritual, há práticas essenciais, sementes sagradas que cultivam um solo fértil para que a voz de Deus floresça. Ouvir a Deus não é um evento, é um estilo de vida, uma disciplina sagrada que transforma o coração em solo fértil para revelações. E como todo jardim, exige cultivo. O primeiro passo é a santidade. Não a perfeição inalcançável, mas o compromisso diário de afastar-se do que fere o espírito. Deus fala onde há pureza. O salmista escreveu: quem subirá ao monte do Senhor? O que tem as mãos limpas e o coração puro. Salmo 24:3-4. A segunda prática é o silêncio intencional. Vivemos em um mundo de notificações, barulhos e pressa. Mas a voz de Deus não compete com o ruído. Ela espera pelo recolhimento. É preciso calar as vozes do mundo para ouvir a do céu, como Elias no monte, que não ouviu Deus no terremoto, nem no fogo, mas no sussurro suave. 1 Reis 19:12. Deus fala no silêncio. Outra prática indispensável é o estudo da palavra. Deus nunca dirá algo que contradiga o que já revelou nas Escrituras. A Bíblia é o filtro. Quanto mais familiaridade com a palavra, mais nítida a voz de Deus se torna. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Salmo 119:105. Quem lê a Bíblia ouve com mais clareza. A oração também precisa ser transformada. Não pode ser apenas um lugar de fala. Precisa ser também um espaço de escuta. Muitos falam muito e escutam pouco. Mas quando a oração vira diálogo, Deus responde. Jesus, mesmo sendo o Filho,
passava noites inteiras em oração. E não era por obrigação, era por conexão. Ele ouvia antes de agir. A prática da adoração é outra chave. Quando adoramos com sinceridade, o coração se alinha ao céu. Louvar não é preencher tempo, é preparar o ambiente. A adoração verdadeira purifica os sentidos espirituais. Foi ao som de um tocador que o profeta Eliseu recebeu a palavra do Senhor. 2 Reis 3:15. O louvor abre caminho para o profético. Também é essencial manter um espírito ensinável. Deus pode falar através de pessoas, circunstâncias, até mesmo de fracassos. Mas se o coração estiver arrogante, endurecido, nada penetra. Quem deseja ouvir precisa estar disposto a obedecer. Deus não desperdiça sua voz com quem não está disposto a mudar. A escuta exige rendição. A última prática é a vigilância espiritual, manter a lâmpada acesa como as virgens prudentes. Velar, estar atento, discernir os tempos. O Espírito Santo muitas vezes fala de madrugada, em pensamentos sutis, em vislumbres durante o dia. Mas quem vive distraído, perde. Felizes os servos que o Senhor achar vigiando. Lucas 12:37. Então, quando todas essas práticas se unem, nasce uma escuta madura, sensível e contínua. Mas isso não é o fim da jornada, é só o início, porque quem aprende a ouvir Deus, começa a viver por suas instruções, e essa vida nunca mais é a mesma. Você chegou até aqui porque sua alma tem sede, porque mesmo sem ouvir, você ainda espera por uma resposta. E agora que você sabe o que bloqueia a voz de Deus, a pergunta é: o que vai fazer com isso? Vai continuar orando no automático? Ou vai recomeçar no secreto? Vai manter o ruído interior? Ou vai aprender a silenciar para escutar? A voz de Deus ainda ecoa, mas só ouve quem se aproxima, quem decide abrir mão do orgulho, da pressa, da mágoa e se entrega de verdade. Talvez você precise voltar à tenda, ao lugar onde tudo começou, onde Deus não era um conceito, mas um pai que falava com você. Você está pronto para ouvi-lo novamente? Então caminhe conosco, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque ainda há muito que o céu deseja revelar.